Olá, sou o Robson Marins e sou escritor, sou pensador, sou licenciado em Filosofia, licenciado em Educação Especial. Também tenho vários pós-grados e, gente, vamos conversar sobre dar conselho e aceitar conselho. Você é daquele tipo de pessoa que gosta de dar muito conselho? Ou você é daquele tipo de pessoa que gosta de aceitar um monte de conselho? Não vou dizer que não, porque eu também já fui assim. Eu fui uma pessoa na minha adolescência, claro. Não só adolescência e juventude, em que eu adorava aceitar conselhos. E a gente é daquele que a gente escuta, mas não cumpre, né? Quem não? Então, o principal papel do conselho seria orientar, ajudar, mas a gente tem que entender que quando eu assumo esse papel de conselheiro e eu tento ali ajudar essa pessoa a tomar uma decisão na vida dela, haverá momentos em que eu necessito entender, realmente eu estou ajudando no seu processo de desenvolvimento ou o que eu estou fazendo simplesmente é que eu estou atrapalhando no seu crescimento emocional. Você já parou para pensar nisso? Porque o papel do conselho ele pode ser prejudicial e também pode ser aquela coisa em que te ajuda. Mas nesse termo que a gente fala muito de dar conselho, escutar conselhos, eu sempre penso hoje, eu não gosto de dar conselhos e hoje também eu não gosto de aceitar conselhos. Por quê? Por experiência própria. Não gosto de dar conselhos por quê? Porque o tipo de experiência que eu tive, ou o tipo de conflito que eu superei, talvez o meu conselho não vai servir para essa pessoa. Tá entendendo? Que o tipo de ferramenta que eu utilizei para algumas pessoas não vai ser, né, esses tipos de pessoas, o tipo de ferramenta que eu consegui, esses tipos de pessoas não vão conseguir utilizar ou não vão ter a base necessária para conseguir utilizar. Então eu penso assim que o conselho é algo que a gente pode naquele momento estar tentando a amenizar a dor, mas eu não posso impedir o processo em que essa pessoa está passando e necessita passar, que é a aprendizagem. Você entendeu essa questão de dar conselho, escutar conselho? Porque quando eu quero um monte de conselhos, eu evito compromisso. Quer dizer, se alguma coisa der errada, eu vou culpabilizar a pessoa que me aconselhou. Eu evito a responsabilidade e eu vou culpar aquela pessoa que me aconselhou. Agora, quando eu escuto uma pessoa me orientando e eu busco através também da minha própria experiência, ou eu tento refletir sobre aquilo que me falaram, eu digo, não, eu vou provar e ver o que eu posso fazer. Então, entre o dar conselho e querer ser a Madre Teresa de Calcuta, ajudar todo mundo, é prejudicial muitas vezes, porque precisamos saber se é aquilo que eu estou oferecendo para o outro realmente serve ou não. Você está entendendo ou não? Quer dizer, hoje, ainda mais hoje, nas redes sociais, que a gente vê um bombardeio de conhecimentos em que todo mundo quer aconselhar, todo mundo quer orientar. E se eu for segundo o que os outros dizem, que até mesmo você pode questionar a minha fala, porque você tem todo o direito, por isso que a gente tem que aprender a ser reflexivo, entender, compreender. Vale, eu te escuto, eu vou ver o que você está tentando me explicar, eu também vou buscar através das minhas experiências, através do que eu necessito saber ou do que eu preciso fazer. Agora, se eu baso a minha vida através
em que eu necessito constantemente, em que as pessoas me guiem, como que se eu fosse como um cego, em que eu necessito constantemente de um bastão para ser guiado, isso é difícil, porque aí eu deixo de crescer emocionalmente, eu deixo de crescer como pessoa. Eu me torno apenas um ser humano em que eu sou guiado pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem. E o processo de crescimento, amadurecimento, se basa em que eu pego a informação e tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou passando, eu começo a transformar tudo isso, eu começo eu mesmo me analisar, porque a gente só analisa nós mesmos, a gente só consegue nos analisar num só ponto. A gente só consegue ver as coisas ruins que a gente fez. Aquela crítica destrutiva, aquela crítica não construtiva, que por mais que eu falhei, mas também eu fiz coisas boas. Eu também fiz coisas interessantes. Então, quando eu deixo de ser destrutivo comigo mesmo, eu já não necessito desse bastão. Esse bastão seria de estar constantemente buscando apoio nos outros. Porque o crescimento emocional e a forma de reger a nossa vida seria começo a reger a minha vida através da minha aprendizagem, mas também posso aprender das experiências dos outros, mas isso eu não vou permitir que as experiências dos outros sejam referência na minha vida. Eu preciso também ser referência na vida dos outros. Você está entendendo? E por isso hoje eu sempre penso assim, entre dar conselho, receber conselho. Não está mal receber ou dar conselho. Independentemente disso, você tem que entender que eu preciso, através das minhas próprias experiências, ter uma própria aprendizagem. Você já viu aquele amiguinho que sempre conta experiências dos outros? Porque ele mesmo não tem uma própria experiência de crescimento emocional na sua vida. Porque sua vida constantemente é uma vida baseada em que necessita escutar dos outros. Então, quando você começar nesse reconhecimento e deixar de se autodestruir e deixar de escutar o que os outros dizem, o que os outros falam, você vai ver. Você será o seu próprio conselheiro. Um abraço de Robson Marins.